Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 18 de setembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira as manchetes do Mundo em Sua Casa de hoje. Marconi Perillo lança programa de combate às drogas. Presos assassinos de policiais civis. Justiça autoriza mulher de Cachoeira a visitá-lo na prisão. Bancários anunciam greve a partir de hoje. Seleção treina no Serra Dourada. Estes e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado. E há a possibilidade de chuvas fracas e isoladas, principalmente no período da tarde. A temperatura máxima atinge os 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, hora do mensalão, PT comprou voto de deputados, diz relator. Folha de São Paulo, mensalão o julgamento, não há dúvida de que houve compra de votos, diz relator. O Estado de São Paulo, relator do mensalão, diz que governo Lula comprou votos. Correio Brasiliense, relator, PT comprou voto e até um partido. Valor econômico, governo agora quer licitar aeroportos no modelo Vale. Estado de Minas, Corregedoria vai investigar boca livre de PMs. Jornal do Comércio de Pernambuco, Fiat dá largada em Goiânia. Começou ontem a construção do primeiro galpão da futura fábrica, que vai abrigar centro administrativo. 0 hora, não há dúvida sobre compra de votos, diz relator do mensalão. Brasil Econômico, barreiras argentinas dão tombo de 3 bilhões de reais em exportação brasileira. O Popular, mensalão, relator, indica punição a políticos. Destaque do Jornal Diário da Manhã, governo lança pacote antidrogas. 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo sanciona hoje, às 14h, a lei que institui o Fundo Estadual de Saúde. A solenidade será no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Às 6h30, Marconi Perillo entrega 260 escrituras do programa Casa Legal. A cerimônia será na Rua Gardênia, no conjunto Dona Iris 2, em frente ao Colégio Estadual Professor José dos Reis Mendes. Amanhã, o governador vai a Mineiros. Ele inaugura às 9 horas o Colégio Estadual Helena Paniago, construído no padrão século XXI. E ontem, o governador entregou obras em Guapó. O governador Marconi Perillo inaugurou na manhã de ontem mais de 250 mil metros quadrados de recuperação asfáltica nas ruas de Guapó. As obras estão dentro do programa Rodovida Urbano. O diretor técnico do Detran Goiás, Horácio Melo, explica que nos 130 municípios atendidos pelo Rodovida Urbano, o Detran entra com o programa Goiás Sinalizado. Não faz sentido asfaltar e não sinalizar, indicando a prioridade, indicando a segurança no trânsito. Esse é o papel do Detran, de fazer a prioridade, os pares, as faixas escolares, e queremos também contribuir com a circulação das bicicletas, construindo no interior do estado um novo comportamento no trânsito, preparando essas cidades para o futuro. Moradora de Guapó, Raquel Gonçalves fala sobre o asfalto na cidade. Tava péssimo, né? Porque era muito esburacado, não tinha sinalização, né? Quebrava muito o carro, passava dentro dos buracos, mas melhorou bastante. O governador também assinou em Guapó protocolo de intenção para a instalação de 2 empresas, que juntas vão investir mais de 120 milhões de reais. E isso vai gerar emprego, mais renda, mais prosperidade, para garantir que os filhos de Guapó continuem aqui, não precisem mudar daqui para buscar oportunidades. Esse investimento aqui
aqui da indústria de gás, é um anúncio expressivo demais, são 120 milhões de reais. Esse gás que vai ser processado aqui vai ser levado para o Brasil inteiro. O Apol vai ser uma referência nessa área para o Brasil. Uma empresa moderníssima na área de concretagem, com novas tecnologias. São mais 2 milhões de reais no início. Ainda na manhã de ontem, Marconi Perillo inaugurou também a reconstrução do trecho Aragoiânia-Pontalina. São 75 quilômetros da GO 040 que foram refeitos dentro do programa Rodovida Reconstrução. Já em Pontalina, foram entregues 447 mil metros quadrados de ruas revitalizadas na cidade pelo programa Rodovida Urbano. Marconi participou também da assinatura de 147 contratos para a construção de casas em Pontalina, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, a Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, e o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Estou trazendo aqui em mãos 147 contratos para casas populares. Famílias vão receber a sua casa própria e de boa qualidade. Na manhã de hoje está prevista a assinatura pelo governador Marconi Perillo da ordem de serviço para a construção do presídio de Novo Gama e também a visita nas obras de duplicação da GO 520, trecho Novo Gama, Lago Azul. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Governo de Goiás lança programa de enfrentamento às drogas. Além da prevenção e punição aos traficantes, serão intensificadas as ações de tratamento dos dependentes químicos. O programa tem o selo do PAI, Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento. Foi lançado ontem numa solenidade que contou com a presença de autoridades das polícias civil, militar e políticos. Durante o lançamento, o governador assinou várias ordens de serviço relacionadas às medidas que serão implantadas até o final de 2014. Um investimento de 90 milhões de reais para ações de prevenção, punição e principalmente tratamento dos dependentes químicos. Com foco na punição, o governo promete manter o mesmo rigor. Esse ano, o Estado fez as maiores apreensões de droga, como explica o secretário de Segurança Pública, João Furtado. Esse ano, nós já chegamos à média de mais de 20 quilos de drogas apreendidas dia durante o ano. Já estamos a mais de 5 toneladas de drogas apreendidas. Isso porque nós mudamos o foco da atuação, a nossa delegacia principal de combate às drogas, a DENARC, a inteligência, os GENARCs do interior, estão agindo coordenadamente, focando no grande tráfico e focando no desabastecimento da cadeia criminosa do tráfico. O programa foi planejado desde o ano passado. Para enfrentar o crime organizado, o Estado também terá estratégias para combater o tráfico. Quem dá mais detalhes é o secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi. Por exemplo, está sendo criado um grupo executivo para poder cuidar das políticas públicas de enfrentamento à droga. Nós estamos juntos criando um fundo especial de enfrentamento às drogas com recurso do Tesouro e queremos criar incentivos e benefícios fiscais às empresas para que ela possa contribuir para o fundo. Havia um conjunto de dispersão de conselhos nesta área de droga. Nós criamos a Central de Conselhos de Política de Enfrentamento à Droga, aglutinando os conselhos existentes no sentido de melhorar a gestão pública do Estado. O governo pretende causar impacto de imediato com as ações programadas. E o governador Marconi Perillo ainda garantiu apoio às entidades que já lutam para recuperar os viciados em droga. Hoje mesmo nós assinamos aqui uma ordem para o governo colaborar com pelo menos 20 comunidades terapêuticas e ONGs que trabalham nessa política de enfrentamento às drogas e de tratamento de dependentes químicos. São ações concretas que estão saindo do papel e que têm o objetivo de ajudar as famílias nesse enfrentamento a essa dificuldade tão grande que é ter na família um usuário de drogas. Até outubro devem ser abertas as licitações para a construção do primeiro CREDEC, que é o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. Deputados de vários estados sugerem a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública. Surge em todos os estados brasileiros a proposta de se criar um Fundo Nacional da Segurança Pública. A ideia foi apresentada durante uma reunião dos presidentes de Comissões de Segurança Pública das Assembleias Legislativas realizada em Manaus e da qual participaram todos os estados. De Goiás, o representante foi o deputado Major Araújo do PRB, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Vários assuntos foram discutidos além desse. Sobre a questão das drogas, a reforma do Código Penal, as Assembleias Legislativas, através das Comissões de Segurança Pública, estão
bastante preocupadas com as reformas que vêm por aí, descriminalização do furto, por exemplo, das drogas e outros que afetam diretamente a vida do cidadão brasileiro. Nós estamos preocupados, por exemplo, com o financiamento da segurança pública, e nós discutimos bastante a criação do fundo, e nós resolvemos então, ali deliberamos da criação desse fundo através de projeto de iniciativa popular. Vamos elaborar o projeto, colher as assinaturas através das Assembleias Legislativas, das Comissões de Segurança Pública, e pedir o apoio da sociedade. Achamos que não vamos ter dificuldade para isso, já que segurança é um grande anseio, talvez o maior anseio da sociedade, e assim nós queremos, com o apoio da sociedade, chegar à criação desse fundo. O que vai representar esse fundo para a segurança pública? Porque qualquer tipo de investimento depende de recurso. A segurança pública não é diferente. O maior problema hoje da segurança pública é investimento. Não há investimento suficiente na segurança pública, e não tem como ela ser eficiente e eficaz. Então, esse fundo vai financiar a segurança pública de fato. Ele não resolve todos os problemas ainda da segurança pública. Nós teremos um avanço muito grande, e além disso, esse fundo seria destinado também para a complementação do piso dos militares no Brasil. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Ouça agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para esta terça-feira. O candidato do PPL, José Neto, participa durante a tarde de entrega de propostas do Sinduscom. A partir das 6 da tarde, o prefeitável faz caminhada na Vila Mutirão, com concentração na sede do partido. A candidata Isaura Lemos, do PCdoB, às 9 horas, concede entrevista a uma emissora de rádio. Às 2 da tarde, a prefeitável participa de encontro empresarial no Sinduscom. Às 5 da tarde, Isaura concede entrevista à emissora de TV, e às 7h30 participa de encontro cultural com deputada federal. O candidato Jovair Arantes, do PTB, cumpre a agenda como deputado federal em Brasília. Cimeison Silveira, do PSC, às 9 horas, cumpre funções na Câmara Municipal. Às 2 da tarde, Cimeison participa de debate do Fórum de Engenharia, e às 5 horas caminha na Vila Mutirão. Às 7h30, o candidato se reúne com moradores no bairro Goiás e com o vereador aliado, e em seguida com moradores do Jardim Curitiba. Às 9h30 da noite, o prefeitável se reúne com o vereador aliado na Vila Regina. Às 11 da noite, Cimeison grava para o programa eleitoral. O candidato Paulo Garcia, do PT, a partir das 8 horas, se reúne com apoiadores. E às 4 da tarde, Paulo Garcia se reúne com diretores da FIEG. Às 4h30, o prefeitável se reúne com a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás. Às 5 horas, Paulo Garcia caminha na Avenida Pio 12. Às 9 da noite, o prefeitável visita o Sindicato dos Empregados de Edifícios de Goiânia. O candidato Elias Júnior, do PMN, às 10 horas, participa de sabatina em jornal impresso. Ao meio-dia, o candidato concede entrevista a uma emissora de televisão. Às 7 da noite, Elias Júnior participa de sabatina em emissora de TV. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, às 9 horas, participa da Semana do Trânsito no CRER. E à tarde, o candidato participa de encontro empresarial no Sinduscom. O candidato Rubens Donizete, do PSTU, reserva o dia para conceder entrevistas a emissoras de televisão. 7h44. O mundo em sua casa. A Prefeitura de Paulo Garcia entregou 3 CMEIs em 2 anos e meio. Você não acha um exagero prometer 88 CMEIs em 4 anos? Goiânia tem jeito, com Jovair prefeito. Jovair faz uma campanha séria e limpa, sem tentar enganar o eleitor com falsas promessas. Jovair tem real compromisso com a melhoria de vida do povo. Goiânia tem jeito, com Jovair prefeito. Coligação Goiânia 24 horas. O mundo em sua casa. Política nacional. O STF começou a julgar a acusação de que dirigentes do PT pagaram para obter o apoio ao governo de políticos de 4 partidos. O relator afirmou que não há dúvidas de que o esquema de compra de votos existiu. O relator Joaquim Barbosa dividiu o voto por partes e começou por analisar a acusação de prática de crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro contra parlamentares e pessoas ligadas ao PP, PL, PTB e PMDB.
O relator do processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, afirmou nesta segunda-feira que não há qualquer dúvida de compra de votos a essa altura do julgamento. Ele disse ainda que a revelação do Mensalão feita por Roberto Jefferson em 2005 estava distante de mera vingança política. Por tudo isso, apesar de as defesas pretenderem afirmar que o chamado Mensalão foi uma invenção de Jefferson para se defender das acusações envolvendo cobrança de propina nos Correios, percebemos, desde o recebimento da denúncia, que as acusações feitas pelo ex-parlamentar estão muito distantes da mera vingança política, ainda que esta possa ter sido a sua motivação inicial. Aliás, não é a primeira vez que crimes são revelados em virtude de desavenças pessoais entre coautores. Nós constatamos vários indícios de que as acusações eram verdadeiras. Barbosa começou nesta segunda seu voto sobre o núcleo político e avalia a compra de votos para a composição da base de apoio ao governo Lula entre 2013 e 2010, o Mensalão propriamente dito. Assim como a acusação do Ministério Público, ele relacionou os pagamentos feitos aos parlamentares às votações do governo Lula, especialmente das reformas tributárias e previdenciária. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. O ministro Joaquim Barbosa rejeitou a tese das defesas dos réus de que houve apenas caixa 2 de campanha. O relator rebateu indiretamente fala do ex-presidente Lula e argumentos dos advogados de que o Mensalão era a invenção. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E o Procurador-Geral da República afirma que Marcos Valério é um jogador e recomenda cautela em relação às possíveis declarações dele. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou nesta segunda-feira que Marcos Valério é um jogador e que eventuais declarações do réu durante o andamento do processo do Mensalão precisam ser vistas com cautela. Reportagem publicada na edição deste final de semana da revista Veja afirma que Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão, disse a pessoas próximas que o ex-presidente Lula era o chefe e fiador das operações e tinha conhecimento do suposto esquema, atualmente em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Gurgel, a suposta declaração de Valério não pode interferir no julgamento do Mensalão. Marcos Valério é uma pessoa que, ao longo de toda a participação dele nesse processo, deixou muito claro que ele é um jogador. E é preciso ver, então, que tipo de jogo está sendo. O senhor acha que não no eventual novo processo? Depois do julgamento? Olha, vamos ver exatamente, eu acho que a grande prioridade, pelo menos do Ministério Público, é a conclusão desse julgamento. E, concluído o julgamento, a gente, então, vai examinar os seus aspectos. Eu acho que não é bom ficar misturando as duas coisas. Até porque as declarações dele não podem interferir nesse julgamento. Marcos Valério já foi condenado por corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Na reportagem, a revista informa que Valério não concedeu entrevista e que as declarações atribuídas a eles foram colhidas com amigos, parentes e pessoas associadas a ele. Já em relação à declaração do ex-ministro José Dirceu de que não fugiria do país caso seja condenado, o procurador afirmou que insistirá em pedir a expedição de mandados de prisão ao final do julgamento e que não pensa em pedir a retenção de passaportes. Acho que no caso, nada justifica que uma eventual decisão condenatória, que ainda não temos mas em relação àqueles réus que haja uma decisão condenatória, nada impede, a meu ver, que essa decisão seja executada imediatamente. E vou insistir nesse sentido. Nós temos uma decisão da Suprema Corte do país e uma decisão da qual já não caberá recursos com efeito modificativo. Nesta segunda, o Supremo Tribunal Federal iniciou a etapa do julgamento que analisará a acusação contra o chamado núcleo político do Mensalão, que envolve o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e outros políticos. De Brasília, Ronaldo Berwanger. O Partido dos Trabalhadores divulgou nota nesta segunda-feira convocando a militância a defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio partido, os demais líderes e os mandatos petistas. Feito em reunião da Comissão Executiva Nacional da Legenda, o comunicado foi divulgado após a revista Veja publicar a reportagem alegando que o empresário Marcos Valério teria dito a pessoas próximas que Lula não apenas sabia como era o chefe do esquema de compra de apoio político chamado de Mensalão. A nota do PT não cita a revista, mas a denúncia gerou repercussão entre lideranças nacionais. O ex-presidente ainda não se manifestou sobre o assunto. Agora são 7h50. O mundo em sua casa.
Venham todos participar da 14ª Expo Flor, Flores e Plantas de Olambra, que acontece de 22 de setembro a 6 de outubro na Praça Cívica. Ei, flor. O horário é sempre das 9 da manhã às 21 horas com entrada franca. Venham todos ver e se encantar com a beleza das flores. A Expo Flor é uma promoção da Cooperativa de Produtores de Flores de Olambra e União do Vegetal. Apoio Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a medida cautelar concedida pela Justiça Federal de Goiânia, que proibia visitas de Andressa Mendonça ao marido, Carlinhos Cachoeira, na prisão. Com a decisão, fica autorizado qualquer tipo de visita da mulher à Cachoeira, inclusive visita íntima. Em julho, Andressa Mendonça foi proibida de visitar o marido e teve de pagar uma fiança de R$100 mil para não ser presa. O motivo foi um suposto ato de chantagem que teria cometido contra o juiz federal Alderico Rocha Santos. Ela teria procurado o juiz após uma audiência em Goiânia do processo da Operação Monte Carlo, que resultou na prisão de Cachoeira pela Polícia Federal em fevereiro. A desembargadora federal Mônica Cifuentes afirmou que a visita íntima, por exemplo, é um direito do preso e que a infração que originou a penalidade não havia sido praticada por Cachoeira. A corte determinou também de forma unânime a devolução da fiança de R$100 mil paga por Andressa por determinação do juiz federal Mark Yoshida Brandão. Também foi revogada a proibição de Andressa de manter contato com o juiz federal Alderico Rocha Santos. Segundo o juiz, Andressa teria o procurado afirmando ter um dossiê contra ele. O objetivo seria obter uma decisão favorável ao marido na ação penal referente à Operação Monte Carlo, que investiga a exploração de jogo ilegal em Goiás. Em troca, ela não divulgaria o dossiê contra o magistrado para a imprensa. E agora a CPI do Cachoeira, no Congresso Nacional, quer investigar as contas de Andressa Mendonça, segundo declarações feitas ao Imposto de Renda, à Receita Federal. No Brasil, as contas de Andressa Mendonça teriam evoluído em cerca de 25 vezes o valor inicial. Agora são 7h52. A polícia prende suspeitos de participar da morte de 2 irmãos que eram policiais próximo à chácara do residencial Campos Dourados, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil já identificou e prendeu os 4 responsáveis pela morte dos policiais civis William e Washington Oliveira Souza. Os acusados, Eduardo Gomes da Silva, Cleiton Narciso de Freitas, Pablo Arruda de Oliveira e Roselita Calixto de Souza, serão indiciados por homicídio qualificado. Segundo a delegada de homicídios, Adriana Ribeiro, os policiais, que eram irmãos, passavam o final de semana numa chácara em Aragoiânia, quando foram informados de um assalto numa mercearia próxima. Eles teriam saído e capturado Eduardo Gomes da Silva. Quando eles chegaram lá, que viram que não foi, deixa disso, eles voltaram e o rapaz, o Eduardo, que estava preso, falou assim: me leva lá no Cleiton, o chacareiro lá que é seu vizinho, que ele me conhece. Eu não fiz nada disso. Eles resolveram retornar lá para as proximidades da chácara dele. Quando estavam chegando nas proximidades, o Cleiton estava subindo na S10. Ele já estava mais em companhia de 3 homens e mais 3 mulheres. Dentre essas mulheres, a esposa do Eduardo. A esposa, quando viu que o Eduardo estava com os policiais civis, mandou que o rapaz parasse o carro, começaram a conversar, começou aquela discussão, aquele bate-boca, e nesse momento o Eduardo, que era o que estava detido pelos policiais, ele conseguiu sair, se desvencilhar dos meninos, saíram, deu a volta, pegou a pistola e já foi atirando nos policiais. Cada um levou um tiro primeiro, eles caíram no chão e ele veio e conferiu, atirando os 2, inclusive um deles executando mesmo com um tiro na nuca. De acordo com a delegada-chefe da Polícia Civil, Adriana Corsi, os policiais eram atuantes e respeitados pelos colegas. Eram policiais extremamente atuantes, admirados pelos colegas, trabalharam em várias delegacias muito destacadas, tanto no interior como aqui em Goiânia. Por exemplo, trabalharam no entorno de Brasília, também trabalharam aqui na DEIC, na Furtos e Roubos, na DERCAP. Portanto, 2 policiais muito atuantes, trabalhadores, voluntariosos, bons investigadores, 2 irmãos muito unidos. Os acusados foram presos em Goiânia ainda no domingo. Eduardo Gomes da Silva, autor dos disparos, tem ficha na polícia por homicídio. Cleiton Narciso de Freitas tem passagem anterior por roubo e furto. E Roselita por tráfico de entorpecentes. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A partir de hoje, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com prefeituras do interior, promove a Semana Nacional de Trânsito, que leva o tema Não Exceda a Velocidade, Preserve a Vida.
que tem o objetivo de conscientizar a população através de palestras educativas em escolas, apresentações de vídeos e exposições sobre a violência no trânsito. Vamos conversar agora com Newton Moraes, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Newton, em quais pontos a Polícia Rodoviária Federal vai concentrar as atividades da Semana Nacional do Trânsito? Na verdade, Gil, nós vamos estar trabalhando aí pelos 64 municípios que as rodovias federais do Estado cortam. Mais resumidamente, em empresas de transporte, transportadoras no caso, empresas de ônibus de passageiros e principalmente em escolas. Esse trabalho, com certeza, não atende apenas a essa semana, mas ele já vem acontecendo. E deverá concluir aqui em Goiânia no final dessa semana com uma operação na BR-060, no Poço Parque Ecológico, quando vamos estar tendo alguma atividade, principalmente com a distribuição de material educativo relativo à saúde de trânsito. É uma preocupação da polícia, porque se você analisar os últimos 10 anos, nós tivemos aí muita gente morrendo em rodovias federais. Só em Goiás, elas aproximam de 3 mil mortes. Na verdade, uma verdadeira guerra. Lembrando que nós estamos agora no começo ainda, praticamente meio do mês de setembro, e já temos nesses 17 dias do mês, 22 mortes acontecendo nas rodovias que cortam Goiás. Ou seja, é um paradoxo. Você tem rodovias em bom estado de conservação, não estamos com chuvas, mas infelizmente os condutores infratores, principalmente aqueles que excedem com relação aos limites de velocidade e em ultrapassagens, têm ceifado muitas vidas em nossas estradas. Então, na verdade, essa semana e sempre, o ano inteiro, o motorista deve estar preocupado com a preservação da sua vida e principalmente em dirigir com responsabilidade. Há previsão também de operações específicas nas estradas, com utilização de radares, de bafômetros? Sem sombra de dúvida. Essa ação já está acontecendo. Tivemos, por exemplo, só na tarde de ontem, no trecho que liga Goiânia a Anápolis, mais de 200 condutores infratores, e é bom lembrar, em trechos onde a velocidade deveria ser de 80 km por hora, aliás, flagramos muita gente andando a 140, 150, até 160 km por hora, o que mostra que nem todo mundo está preocupado com a sua segurança e principalmente com a dos outros. Newton, este ano o Código de Trânsito Brasileiro completa 15 anos de vigência. Nesse período houve mudança de comportamento do motorista? Olha, Gil, eu não vou dizer que essas mudanças não aconteceram, porque nós vamos pegar como, por exemplo, aqui a própria cidade. Você que anda por Goiânia, por todos os lugares, que vê faixas de pedestre, você mesmo pode observar isso. Pouca gente acaba respeitando o que aquela faixa indica. E ainda temos outro agravante. O próprio pedestre que, ao querer transpô-la, não faz o sinal característico para indicar que ali ele vai fazer aquela passagem. Ou seja, na verdade, pedestre, condutores e todos nós temos uma responsabilidade muito grande. A legislação ela é muito boa. O que falta é que as pessoas possam realmente aplicá-la e cumprir. E quais os comportamentos de risco que têm sido detectados pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas que cortam Goiás? Olha, a partir do momento que você pega um cidadão andando, igual foi flagrado esse final de semana, a 208 km por hora, numa rodovia onde a velocidade permitida era de 110. No momento em que você faz ultrapassagens em locais proibidos, mata, tira a vida de alguém. No momento em que você usa de bebidas alcoólicas e vai para a estrada, e é bom lembrar, esse ano estamos aí já completando quase 2 mil condutores em estado de embriaguez em rodovias. Não tem sido incomum você encontrar aí, em média por final de semana, 60, 70 condutores alcoolizados. Mas o que mais nos preocupa mesmo é a grande quantidade de motoristas inabilitados conduzindo veículos em rodovias federais, como também a grande quantidade de motociclistas e passageiros de moto morrendo em rodovias. Porque normalmente fazem coisas erradas na cidade e ao fazê-las na rodovia acabam pagando com a própria vida. Newton Moraes, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Igualmente, um abraço, uma boa semana a todos.
Obrigada. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as prefeituras do interior, realizando a partir de hoje a Semana Nacional de Trânsito. 8 horas em Goiânia. A Agência Goiana de Regulação recebe até o final do mês o projeto realizado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da Universidade de Brasília, contendo a proposta do novo marco regulatório para o transporte intermunicipal de passageiros de Goiás. Segundo a agência, o material vai subsidiar um seminário ainda em fase de elaboração a ser realizado no final do mês de outubro, no qual vários setores da sociedade civil organizada vão discutir o novo marco regulatório do setor. E a Semana Nacional de Trânsito começa com ações educativas em shoppings de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A partir de hoje até o dia 25, educadores de trânsito do Detran divulgam o programa Balada Responsável em estandes montados no Portal Sul, Buriti Shopping e Portal Shopping. Os condutores vão receber material de conscientização sobre a lei seca com o objetivo de reduzir o número de acidentes causados pelo uso do álcool. O Conselho Estadual de Trânsito também realiza uma série de palestras e eventos para discutir ações que possam melhorar o trânsito nas cidades. A abertura da programação é logo mais às 9 horas no auditório do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, no setor Negrão de Lima, em Goiânia. De acordo com o presidente do CETRAN, Anicésio Afonso de Miranda, o CRER mostra as consequências da imprudência no trânsito na vida das pessoas. Nós escolhemos o CRER porque ali é que deságua todo o problema negativo do trânsito do Estado. Então, é um bom lugar para se realizar a Semana Nacional de Trânsito. O tema da Semana Nacional de Trânsito neste ano é Não exceda a velocidade, preserve a vida. Em Goiânia, o número de infrações por excesso de velocidade subiu 140% nos primeiros 7 meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2011. De acordo com Anicésio Afonso, o governo de Goiás foi o primeiro do Brasil a aderir à década viária do trânsito, instituída pela ONU, que tem como objetivo reduzir pelo menos 50% do número de mortes no trânsito até 2020. Mas apesar de todos os esforços, o trânsito continua matando. Continua por conta do excesso de velocidade, pela inobservância às leis do trânsito, pelo alcoolismo. Mas as autoridades têm coibido, através de campanhas educativas, através de fiscalização, e o resultado tem sido altamente positivo. Segundo dados do Batalhão de Trânsito, em Goiânia houve queda de aproximadamente 30% no número de acidentes no período noturno após a implantação do programa Balada Responsável. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h03. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Exatamente, bom dia ouvintes da Brasil Central. E agora, como sempre, fazemos o nosso balanço pelas rodovias goianas. Nas últimas 24 horas foram registrados 30 acidentes, 17 feridos e 3 mortos. Os acidentes mais graves: tombamento na G174, quilômetro 58, entre Montevidéu e Amorinópolis. Caminhão Mercedes-Benz, placa KBI 4337 de Montevidéu. O motorista José Adilson dos Santos, vítima fatal. Esse caminhão transportava calcário. Saída de pista com tombamento BR-153, quilômetro 591, entre Professor Jamil e Morrinhos. Caminhão Volvo, placa HTP-0032, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 3 pessoas saíram feridas, inclusive uma criança de 2 anos de idade e uma vítima fatal também. Um bebezinho, Carlos Eduardo Santiago Gomes, de apenas 1 ano. Atropelamento de ciclista BR-153, quilômetro 313, entre Rialme e Jaraguá. Uma van Peugeot, placa MJK 5429 de Camboriú, Santa Catarina. O motorista ileso, vítima fatal, ciclista Valdivino Amado da Silva, 48 anos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E os acidentes de trânsito são tratados como epidemia no país. Em 2011, foram internadas em hospitais da rede pública mais de 153 mil vítimas de acidentes de trânsito em todo o país, o que gerou um gasto de 200 milhões de reais aos cofres públicos. Em Goiânia, a principal causa de morte por fatores externos está relacionada ao trânsito, que no ano passado matou 256 pessoas na capital.
De acordo com a chefe do Núcleo de Prevenção da Violência da Secretaria Municipal de Saúde, Railda Martins, os custos com acidentes de trânsito são altos, porque envolvem tratamento prolongado para a reabilitação. É um gasto grande, porque você pensa na perspectiva da saúde, da reabilitação, da inserção dessa pessoa no mercado. Não são só gastos financeiros, tem os gastos emocionais também, as sequelas que ficam desses acidentes. Em todo o estado, a mortalidade no trânsito chega a 1.900 vítimas por ano. Para o superintendente de Desenvolvimento Urbano e de Trânsito da Secretaria de Cidades, Antenor Pinheiro, essa mortalidade deve ser vista como doença, para que possa ser tratada de forma ampla. A gente tem que encarar a acidentalidade de trânsito, com mortes e lesões, como uma doença, uma epidemia. E como tal, nós temos que combater, nós temos que identificar o foco que dá origem a essa doença, ou seja, os locais em que eles estão ocorrendo, e fazer uma análise de curto prazo nos aspectos de engenharia civil, no sentido de identificar possíveis falhas de geometria, sinalização, e também a área de fiscalização tem que ser também investigada, mas esse é o fator imediato que o poder público tem que satisfatoriamente atuar. Agora, é preciso de enxergar a questão mortalidade no trânsito no Brasil de uma forma diferente, em que nós vamos atuar não apenas com foco na engenharia, mas principalmente com instrumentos de planejamento urbano. O superintendente da Secretaria de Cidades, Antenor Pinheiro, informou ainda que o Observatório de Mobilidade Urbana identificou as 22 cidades com os maiores índices de mortalidade no trânsito e que esses municípios, entre eles Goiânia e Anápolis, respondem por 74% das mortes no estado. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:07. O consórcio vai monitorar a velocidade média do trânsito de Goiânia. O consórcio RMTC lançou oficialmente a ferramenta para informação sobre a velocidade média do trânsito nas principais vias da capital. O índice ponto a ponto vai mostrar a qualquer hora do dia ou semana o índice de velocidade média dos veículos particulares e do transporte coletivo em uma determinada via ou trecho selecionado. A ferramenta também vai informar sobre fatores externos que podem influenciar o trânsito de uma região, como acidentes, obras, interrupções ou desvios de tráfego. De acordo com Leomar Avelino, diretor da RMTC, o projeto levou quase um ano para ser desenvolvido e executado. É muito importante o ponto a ponto para a questão de servir como base os nossos governantes, para os formadores de opinião, para que a gente possa enxergar realmente os gargalos hoje existentes em relação à fluidez do trânsito, em prol da melhoria dessa fluidez para que o ônibus possa percorrer mais rápido, em consequência as pessoas ganharem mais tempo. Então a gente entende que o ponto a ponto é um ponto de partida muito importante para fundamentar a tomada de decisões, para que as pessoas possam também, em algumas situações, buscar outras alternativas de vias em relação à mobilidade urbana. A pessoa poderá acompanhar os dados pela internet. Todo o levantamento é feito via satélite. Toda essa medição ela vem de uma parafernália de equipamentos GPRS que estão instalados nos ônibus através de um sistema que foi criado para fazer todo o cálculo dessa velocidade e do tempo. Além disso, é importante dizer que o ponto a ponto, ele vai contribuir efetivamente com notícias também. O acesso ao índice ponto a ponto é de graça e pode ser feito pelo site www.rmtcgoiania.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com/rmtcgoiania. Na primeira etapa vão ser monitorados 75 quilômetros de vias. São elas Avenida 85, T9, Mutirão, T7, T63, Tocantins, Araguaia, Paranaíba, Independência e 24 de outubro. Até 2013 serão 250 quilômetros de ruas, avenidas e rodovias. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:09. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Coligação Goiânia Cidade Sustentável. Iris Rezende. Minha querida gente de Goiânia, eu venho pedir o seu voto e o seu apoio para o nosso candidato Paulo Garcia.
Ele é equilibrado, ele é determinado, ele tem amor e sensibilidade para tratar o povo. Vamos eleger Paulo Garcia. Eu estou indicando o melhor para a nossa amada Goiânia. Paulo Garcia 13. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, torcedor vai poder assistir o treino da seleção brasileira hoje no Serra Dourada para o amistoso de amanhã com a Argentina. Os jogadores da seleção brasileira foram chegando aos poucos na manhã de ontem para o Superclássico das Américas contra a Argentina no estádio Serra Dourada, amanhã às 10 da noite. Por volta de 2 horas da tarde já estavam os 21 convocados pelo técnico Mano Menezes aqui na cidade de Goiânia. No período da tarde de ontem, os jogadores fizeram um trabalho de hidromassagem no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Treino com bola mesmo só a partir de hoje, às 5 da tarde. Na verdade, o único treino com bola da seleção brasileira antes do jogo com a Argentina. Os portões do estádio Serra Dourada serão abertos para 10 mil torcedores, que trocaram ontem 1 quilo de alimento não perecível pelo ingresso. Após o treino da seleção, todos deixarão o estádio, porque a seleção argentina treinará com portões fechados. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A comissão de arbitragem da CBF confirmou que o paraguaio Carlos Amarillas será o árbitro de Brasil e Argentina, amanhã às 10 da noite. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Rodney Aquino e Carlos Cáceres. O carioca Péricles Cortes Bassols será o quarto árbitro. O assessor do jogo será o goiano Antônio Pereira da Silva. A CBF confirmou ontem um amistoso da seleção brasileira contra o Iraque, que é comandado pelo ex-jogador Zico. A partida está marcada para o dia 11 de outubro em Malmö, na Suécia. 8h13. Departamento Jurídico da FIFA foi quem escolheu os nomes Amijube, Zuzeco e Fuleco como candidatos a batizar o Tatu Bola mascote da Copa 2014. Uma votação popular por meio do site da entidade decidirá o vencedor até 25 de novembro. A lista inicial tinha 450 opções, nomes criados por uma agência publicitária brasileira. Para explicar o nome mais diferente, Amijube é a união das palavras amizade e júbilo, duas características marcantes da personalidade do nosso mascote e que refletem a maneira de ser do brasileiro. Além disso, esse nome tão original está ligado ao tupi-guarani, em que a palavra juba quer dizer amarelo, a cor predominante. 8h14, Goiás poderá escalar todos os titulares em Salvador para jogar contra o líder da Série B. Nesta terça-feira, o Goiás treina em 2 períodos. Grande parte dos jogadores titulares ganharam 2 dias de folga. Apenas o goleiro Arley, o zagueiro Valmir Lucas e o atacante Walter estiveram presentes ontem à tarde na representação do grupo no CT do Parque Anhanguera para uma sessão de hidroginástica. Trabalho para o Departamento Jurídico do Goiás. O árbitro carioca Péricles Bassols Cortes citou em súmula que objetos foram atirados no gramado do Serra Dourada no jogo contra o Atlético Paranaense. Mesmo com os torcedores sendo identificados, presos e sendo feito o boletim de ocorrência, o Goiás deve ser citado para julgamento e vai correr o risco de perder mandos de campo na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Em relação ao próximo jogo contra o Vitória, o atacante Arley está de volta. O time está praticamente completo para buscar a 6ª vitória fora de casa na Série B do Brasileiro. E caso consiga este resultado, vai diminuir para 2 a distância para o líder Vitória na Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Apenas o jogo está programado para hoje na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Às 9 da noite jogam Bragantino e América Mineiro no estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista. 8h15. Mesmo com pedidos de jogadores e funcionários do Vila Nova para que a diretoria não tomasse esta atitude, ficou definido que o goleiro Júlio César não defende mais o Vila Nova. O goleiro ex-capitão do time saiu de campo no intervalo do jogo de sábado ou de domingo contra o Vila, perdia de 2-0 e só ontem apareceu no clube para acertar sua saída. Outro que pode sair é Rafael Carioca. Seu procurador entrou na justiça pedindo rescisão indireta de seu contrato por causa do atraso de 3 meses no depósito do FGTS.
Pelo Brasileiro da Série C, o Vila Nova volta a jogar no sábado, às 4 da tarde, contra o Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. 7h16. Deixando de lado, nem que seja por pouco tempo, sua crítica situação na Série A, o Atlético volta sua atenção para a Copa Sul-Americana. É que nesta noite, a partir das 23h30, Deportes Tolima da Colômbia e Universidade Católica do Chile fazem o jogo de volta para definir o adversário do Dragão nas oitavas de final. No jogo de ida, o time chileno venceu por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença. O primeiro jogo das oitavas será no próximo dia 26, aqui em Goiânia. Para o jogo com o Flamengo, domingo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Arthur Neto não poderá escalar alguns titulares. Diego Giareta, Danilinho e Marino cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, além de Gustavo, que por força de contrato não poderá jogar contra o seu time de origem. Por outro lado, Wesley e Joilson podem ser escalados depois de cumprir suspensão. 8h16. Governador Marconi Perillo recebeu no Palácio das Esmeraldas os goianos que participaram das Paralimpíadas em Londres. O Brasil fechou a Paralimpíada em Londres com 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Na posição geral, ficou em 7º lugar. Um dos responsáveis foi o goiano Tito Senna, que ganhou ouro na maratona, categoria reservada aos amputados ou com má formação congênita. No encontro com o governador de Goiás, o atleta falou da emoção de conquistar o lugar mais alto do pódio. E pode ser que no mais alto pódio, conquistando a medalha de ouro, ali é sempre a recompensa, né? A mão de Deus, perpetuando, e valeu a pena. A tenista de mesa Jane Carla Rodrigues não ganhou medalha, mas a experiência é para continuar na luta. Foi uma grande experiência mesmo, depois de uma situação complicada que eu passei. Eu já participei das Paralimpíadas em Pequim, né? Lá eu fiquei em 5º lugar, né? Então, assim, o meu sonho era agora trazer medalha. Mas eu tive uma interrupção, tive um câncer de mama, então parei em 2010 e voltei só em 2011. Então, assim, é um tempo que a gente perde que faz falta, né? De volta a Goiânia, os paratletas já pensam em encarar os treinos, mesmo com toda a dificuldade. O grupo aproveitou o encontro com o governador para pedir um local adequado e melhores condições para treino. Josilene Alves, que participou do levantamento de peso em cadeira de rodas, também não trouxe medalhas, mas quer se esforçar de olho em 2016. Quanto maior incentivo, melhor representação, né? O governador Marconi Perillo fez compromisso com os atletas. Na conversa de hoje, nós tomamos 2 decisões. Primeiro, transformar um centro esportivo que o governo tem no setor Pedro do Vico num centro totalmente reformado, focado nas Paralimpíadas. E a outra decisão é reformular o programa da Bolsa Esporte para que um número menor de atletas possa ser beneficiado, mas com mais dinheiro. A gente focar nos atletas que verdadeiramente tenham condições de ter bons desempenhos nas competições internacionais, principalmente nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. A ideia nossa é, através da AGEL, fomentar para valer o apoio a esses atletas. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 8h19 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Venha celebrar a paz nos 3 dias Pazeando. De manhã, mostra de filmes Telinha da Paz e à tarde, palestras de cultura de paz com entrada gratuita. À noite, um super show beneficente com a banda Sentido Contrário. Meia entrada somente R$10. 19, 20 e 21 de setembro no Goiânia Ouro. Informações soldadosdapaz.org. Promoção Festival Craques da Paz. Realização Instituto Soldados da Paz. Apoio Rádio Brasil Central. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. 8h19. Bancários, ou melhor, governo brasileiro freia a valorização do real em relação ao dólar no país. Secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou ontem que o governo continuará tomando medidas com o objetivo de evitar a queda do valor do dólar no país. Atualmente, a moeda norte-americana custa entre R$2 e R$2,05. O economista Paulo Borges Campos explica qual é a importância dessa medida tomada pelo governo. O governo americano, naturalmente, para reaquecer a economia daquele país, está recomprando títulos da dívida. No momento que você tem uma ampliação dessa quantidade de dólar na economia americana, é claro que esse dólar busca investimentos em países seguros, como o Brasil. E a entrada de dólares no Brasil acaba
valorizando o real. Você aumenta a oferta de dólar, consequentemente isso torna o real mais forte. Com o real valorizado, as exportações brasileiras ficam mais caras e evidentemente que isso diminui o volume de vendas externas do país. Paulo Campos também esclareceu de que forma o governo brasileiro intervém no mercado para manter o valor do dólar. Compra dólar em direção de tornar o real mais fraco em relação à moeda estrangeira. Com isso aí, não comprometendo os volumes de exportações, né, o volume das vendas externas do país. Além de controlar o câmbio do dólar, o governo brasileiro está tomando outras medidas para aumentar a competitividade do país, como reduzir as contas de energia. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h21. Goiás Turismo realiza pesquisa que avalia o perfil do turista que escolhe Goiânia como destino. O trabalho é coordenado pela Diretoria de Pesquisas Turísticas da Goiás Turismo e é realizado em Goiânia e em alguns pontos específicos, como hotéis, aeroporto e as rodoviárias. A pesquisa terá como foco somente os turistas, com abordagens sobre a caracterização, o consumo, hábitos e a contagem de visitantes na cidade. Segundo a diretora de Pesquisas Turísticas, Flávia Rabelo, o objetivo é avaliar qual o perfil do turista que vem para Goiás, saber como eles escolhem o roteiro e se preparam para a viagem. Nós estamos investigando sobre o consumo turístico, né? Quem é esse turista que vem para Goiânia, qual a residência dele, quanto tempo ele fica, qual o motivo, tempo de permanência. Então, é um questionário que tem 2 páginas. A gente investiga tanto a parte do perfil socioeconômico do nosso visitante, quanto a avaliação dele em relação à cidade, dos equipamentos que ele vá usufruir aqui de Goiânia, ele também está avaliando. Flávia Rabelo explica que essa pesquisa será realizada em 7 cidades, sendo que o trabalho já foi concluído em Alto Paraíso, cidade de Goiás e Pirenópolis. Em Goiânia, a pesquisa acontece até quarta-feira e na outra semana é a vez dos turistas de Caldas Novas, Luiz Alves e Rio Quente. Ela ressalta que já percebe na pesquisa que o turismo em Goiânia é diferente das demais cidades. Em Goiânia, a gente percebe, né, um grande fluxo aí de turista de negócios, também que vem participar de congressos, eventos em Goiânia, e temos também, e a pesquisa vai nos dizer isso, a quantidade de turista que vem por outros motivos, seja eles de compras, de saúde, que a gente sabe que é forte também na nossa capital. Para a realização da pesquisa na capital, a Goiás Turismo conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo de Goiânia, Sindicato de Hotéis de Goiânia e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Goiás. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Escolas mudam a rotina por causa do calor e da baixa umidade do ar. As escolas devem estimular o consumo de água e evitar a exposição dos alunos ao sol em atividades físicas. Para aumentar a umidade do ar nas salas de aula, são mantidas bacias com água, além de tapetes e toalhas molhadas. De acordo com o subsecretário metropolitano da Educação, professor Marcelo Ferreira, outra preocupação neste período é com a merenda escolar. Que seja servido muita fruta, verdura, legumes, que a merenda seja bastante leve e que seja servido bastante líquidos, como suco, cremes, vitaminas, bem geladas, para que os alunos possam se refrescar durante a alimentação. O professor Marcelo Ferreira orienta ainda que é importante evitar aglomerações em ambientes fechados e que tenham pouca ventilação. Ele diz ainda que há registro de casos nas escolas de problemas de saúde provocados pelo calor. Algumas escolas têm nos informado que alguns alunos passaram mal, se sentirem dispostos. Nesse sentido, a orientação é, se for possível, chamar os pais para fazer o atendimento aos filhos. Se for de muita urgência, a própria escola encaminha para a unidade de saúde mais próxima. Mas até esse momento não temos registrado nada de grave. De acordo com a meteorologia, a chuva chega aos poucos em Goiás, com pancadas em áreas isoladas já nesta semana. Mas a intensificação mesmo vai se dar no início de outubro. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Começou em Hidrolândia a safra da jabuticaba. A cidade tem cerca de 15 mil habitantes e aproximadamente 150 produtores rurais que exploram comercialmente a jabuticaba. Esperam receber grande público interessado no doce sabor da fruta. Então é se preparar para saborear a jabuticaba, que fica melhor com a chuva, não é, Karine? Vamos esperar a chuva chegar então, né, Gil?
Começa amanhã no Centro de Convenções de Goiânia a Superagos. O evento é promovido pela Associação Goiana dos Supermercados em parceria com o governo do estado de Goiás. Durante os 3 dias de evento, os visitantes poderão conhecer as novidades em produtos, serviços e equipamentos para o setor e também participar de oficinas de aperfeiçoamento em cortes de carne e panificação. O presidente da Agos, Antônio Henrique Rodrigues Xavier, destaca que este ano o evento terá muitas novidades, como a exposição de caminhões e de produtos de limpeza ecologicamente corretos e também a realização da FEIPAN, que é o maior evento regional de panificação. Nós fizemos a parceria com o Sindicato dos Panificadores, entendeu? Então a gente vai estar recebendo o pessoal da panificadora e vai ter também expositores que a rigor também são em comum com o nosso segmento, porque praticamente todos os supermercados também têm panificador. Então a gente fez essa parceria de receber o pessoal da panificadora. Na edição passada, a feira recebeu 8 mil visitantes e fez negócios na ordem de 20 milhões de reais. Antônio Henrique ressalta qual a expectativa para este ano. Esse ano, pela participação do pessoal do sindicato, dos panificadores, a gente espera que o público seja superior a 10 mil e que os negócios que vão ser realizados na feira supere a cifra de 25 milhões. A Superagos começa amanhã e vai até sexta-feira, dia 21, no Centro de Convenções de Goiânia e deve receber visitantes de Goiás e outros estados como Tocantins, Mato Grosso do Sul e também do Distrito Federal. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. Bancários de todo o país vão entrar em greve a partir de hoje por tempo indeterminado. Eles querem um aumento real de 5% nos salários. Segundo os representantes dos sindicatos, a Federação Nacional dos Bancos apresentou uma proposta de 6% de reajuste salarial com 0,58% acima da inflação. Funcionários também reivindicam participação dos lucros de 3 salários mais R$ 4.961. Piso salarial do DIEESE de R$ 2.416 e vales alimentação e refeição de R$ 622. A paralisação foi aprovada por mais de 130 sindicatos representados pelo Comando Nacional dos Bancários. 8h28. Secretaria de Saúde Municipal fiscaliza restaurantes japoneses de Goiânia. O Departamento de Vigilância Sanitária Municipal começou uma fiscalização de estabelecimentos que vendem comida japonesa em Goiânia. De acordo com Jadson Tavares Oliveira, chefe da Divisão de Fiscalização da Vigilância Sanitária, a ação é um desdobramento de uma prévia realizada no início do mês, quando foram coletadas amostras de alimentos em 18 restaurantes da capital. Durante a coleta, nós constatamos que vários desses restaurantes estavam numa situação de estrutura física, de higiene, um pouco deficiente. Então, por isso, nós resolvemos fazer essa ação. Se for encontrada alguma irregularidade, os donos dos estabelecimentos terão um prazo de 45 dias para regularização. Jadson explica que os consumidores devem ficar atentos para alguns detalhes na hora de frequentar um restaurante japonês. Ela pode prestar atenção na higiene dos manipuladores, dos garçons, nos banheiros, tudo isso são indicadores de como está a higiene naquele local. E fora isso, tem que verificar se os alimentos estão bem acondicionados. Por exemplo, alimento quente tem que estar em expositores próprios para temperaturas de alimentos quentes. Alimentos que são frios ou alimentos crus têm que estar expostos em temperaturas abaixo de 10 graus, refrigerados. Principalmente a comida japonesa. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone 156. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h29, Noticiário Internacional. Agosto foi o mês mais violento na Síria desde o início dos conflitos no país. A informação é do coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Robert Siri. Ele não deu números específicos, mas disse que a organização estima em 1.600 o número de mortos na última semana de agosto. Desde o início dos conflitos, cerca de 20 mil pessoas teriam morrido, segundo a ONU. E o líder do grupo radical libanês Hezbollah fez ameaças aos Estados Unidos por causa do filme com ofensas ao profeta Maomé. No Paquistão, os protestos se tornaram violentos no norte do país, onde a polícia disparou para dispersar os que marchavam até o consulado americano. No Afeganistão, onde os Estados Unidos mantêm mais de 75 mil soldados, milhares de manifestantes enfurecidos queimaram carros da polícia e bandeiras americanas e irlandeses. Os protestos também atingiram a Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo. Na capital Jacarta, centenas de manifestantes entraram em choque com a polícia. Passeatas também foram vistas nas Filipinas, no Iêmen, na Cisjordânia, no Azerbaijão e na Índia.
Em Goiânia, 8h30, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.